Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras do São Paulo. Bem, neste vídeo vamos debater um pouco sobre a situação do Tricolor à luz do que aconteceu no jogo do Morumbi, mais um vexame do São Paulo diante do Inter. Um vexame, não para esquecer, mas um vexame que, de novo, assim como outros, né, assim como aquele resultado contra o Mirassol lá atrás pelo Campeonato Paulista, assim como a eliminação, né, as sucessivas eliminações, né, de Libertadores, Sul-Americana, derrotas para equipes em preparação como Lanús, enfim, várias outras situações, vários outros jogos, outras goleadas, enfim, né? A pergunta que se faz é o seguinte: por que tanta paciência do Raí com o Fernando Diniz, sendo que o Raí teve pouquíssima paciência com o Diego Aguirre no passado, inclusive justificou a demissão do Aguirre, dando a entender que aquela demissão fora em função de alguns resultados que não eram possíveis, como eliminação de Libertadores, enfim. O São Paulo do Diniz já foi eliminado de várias competições, já sofreu vários vexames e o técnico continua no comando do banco de reservas do Tricolor. E o Raí não aparece para justificar isso. A questão que se coloca hoje é se o Diniz deveria ou não seguir no comando do São Paulo até o final da competição, né, e depois ser demitido, porque, na minha opinião, ele precisa sair. Ele ficou muito tempo no São Paulo e teve todo o tempo do mundo, todo o apoio da gestão tricolor para mostrar um grande trabalho, e já demonstrou que não tem essa condição, ao menos com esse elenco do São Paulo. Não que seja um elenco fraco, longe disso, mas não dá liga, né? Com esse elenco ele não consegue fazer a equipe jogar. Então a questão que se coloca é se ele deve ser demitido agora ou depois, né? Agora ou não, porque depois, se ele permanecer, é claro que depois ele precisa ser demitido. E essa questão também é um pouco irmã de outra, né? E o Raí, ele deve permanecer ou não? Essa questão também é irmã de outra. E a direção, a gestão nova do São Paulo não vai fazer nada, vai continuar do mesmo jeito. A gestão chegou, o que ela espera, na verdade, que termine a temporada para começar a fazer, implementar mudanças. Se isto for verdade, será que vale a pena esperar pelo final da temporada para depois disso, apenas depois disso, começar a implementar as mudanças necessárias que o São Paulo precisa, e precisa de muitas mudanças necessárias, algumas que podem inclusive gerar muita dor, né, em algumas pessoas, mas talvez seja algo bem necessário. Então tudo isso passa pelo seguinte: essas medidas precisam ser tomadas agora ou depois que terminar a competição? Acho que a resposta para isso passa pelo seguinte: o São Paulo tem condição, da forma como está agora, de conquistar o Campeonato Brasileiro? O São Paulo já foi eliminado de outras competições, tem apenas o Brasileiro, e a sua comissão técnica não tem tirado proveito disso. O São Paulo hoje pode se dedicar somente ao Brasileiro, e isso não tem demonstrado resultado positivo para o Tricolor. Depois dessa derrota, depois de outros jogos, depois daquele jogo contra o Bragantino, que teve aquela confusão do técnico, depois daquela goleada, será que o São Paulo tem condição mesmo de conquistar o título brasileiro? Só voltando um pouco àquela goleada contra o Bragantino, que foi de 4, poderia ter sido de 8, quem viu o jogo sabe que eu não estou exagerando. Naquele jogo teve aquele episódio da bronca do Diniz ao Tietê, que muita gente na mídia tem dito que não, que é normal, que o jogador tem que ouvir mesmo e tem que ter casca grossa para suportar aquilo, e se não suportar não deve ficar na equipe, no clube. Muitos argumentos importantes, interessantes têm sido utilizados para defender esta tese, inclusive de jornalistas que eu respeito. Tironi, por exemplo, ele vai nesse sentido. Ele acha que aquela discussão, aquela bronca do Diniz no Tietê não é suficiente para isso. Ontem estive numa live com o pessoal ligado ao Palmeiras, e o Paulo Massini estava lá, e ele também defendeu algo nesse sentido, né, de que aquela bronca não pode ser, aquela bronca é normal, precisa ser encarada como normal, porque isso acontece no futebol. Eu diria que tem uma questão aí que poucos pensam, consideram, né, que é o seguinte: no São Paulo, um probleminha precisa ser resolvido. Então, quando o Diniz, na verdade,
é claro que a relação dele com os jogadores às vezes deve passar por muitas broncas mesmo ali na interna do clube, nos treinos e tudo mais. Eu não gostei da linguagem do técnico, né? De alguma forma, independente das broncas que o técnico dá no jogador, acho que a forma como ele não pode parecer ser um jogador. Ele tem que parecer ser alguém melhor, acima dos jogadores. Isso é um ponto. Outro ponto é que, certo ou não, aquela bronca é de que era normal ou não, né? De que o jogador tem que entender aquilo ou não. A questão é que no São Paulo um probleminha vira um problemão. E aí, com aquela bronca, quando ela se tornou pública, muitos jogadores ali que provavelmente não estão satisfeitos com o técnico, resolveram, quando viram que a bronca ficou pública, resolveram provavelmente se apoiar naquilo para sustentar uma crise que hoje todo mundo vai falar que foi muito em função daquela bronca mesmo. Hoje, se tem crise no Tricolor, muita gente vai falar, não, foi por causa daquela bronca, né? E isto ocorre porque alguns jogadores que não estão satisfeitos com a equipe, com o comando técnico, enfim, né? O que é, na verdade, uma falta de profissionalismo terrível, né? Seria uma grande falta de profissionalismo, porque esses jogadores ganham muito bem, ninguém ali ganha mal no São Paulo, então não há cabimento de jogadores, por estarem insatisfeitos com a comissão técnica, começam a demonstrar pouco apetite, né, para jogar futebol e para vencer as partidas, que é o que a gente vê hoje nesse Tricolor. Mas então eu acho que aquela bronca gerou um fato. Esse fato novo, por que é um fato novo? Por que foi um fato? Porque foi pública. Aí gerou esse fato novo, porque já é algo que deve ser corrente ali na interna do São Paulo. Mas como fato novo, ele acabou alimentando essa questão desse problema São Paulo, né? Que as coisas pequenas, os problemas pequenos viram coisas grandes. Então foi uma falha séria do Diniz, que contribuiu muito, eu não acho que tenha sido decisivo, mas contribuiu para fazer com que outros jogadores que não estavam muito afim de algumas coisas começassem a se apoiar naquilo. Bom, se isso é verdade, apenas precisamos constatar que o problema São Paulo é muito grave, tem muita coisa séria acontecendo no Tricolor. E é claro que muita coisa séria está acontecendo mesmo no São Paulo, e há muito tempo. O Diniz, na verdade, é muito responsável pela ausência de bons resultados da equipe, de triunfos, de conquistas da equipe a partir do momento que ele chega ao comando do banco de reservas do Tricolor, mas ele não é o único responsável. Então a questão volta de novo. Diniz, vai embora agora ou não? E vamos lá, Raí, vai embora agora ou não? Porque o Raí também precisa ser responsabilizado. A questão passa justamente por isso. Bom, a resposta, né? O São Paulo pode conquistar o brasileiro? A meu ver, do jeito que está, não pode. E nesse sentido, não dá mais para o Diniz continuar no Tricolor. Então a questão é, mandar embora depois para quê? Manda embora agora e pronto, porque ele provavelmente não vai conquistar o Brasileirão. Eu não acredito mais no São Paulo para conquistar esse Brasileirão. Se eu estiver enganado, o São Paulo conquistar, perfeito. Vamos voltar aqui para assumir, inclusive, o erro na avaliação. Mas todo torcedor está vendo que não é mais possível pelo que está acontecendo. E se o técnico, se a equipe não vai conseguir o título brasileiro do jeito que está, com a comissão técnica que está, por que esperar? Ora, vai contratar quem? Ora, e vai ficar do jeito que está? Então eu acho que nesse sentido o Diniz precisa sair. Não dá para perder de 5-1 do Inter em casa, né? Pouco tempo depois de sofrer uma goleada do Bragantino, que foi outro vexame, porque o 4-2 foi pouco, era para ser muito mais. E aí tem as sucessivas eliminações, os vários vexames ao longo do tempo que o Diniz chegou ao Tricolor. Então eu acho que tem que sair agora. E o Raí também tem de sair. Chega de Raí. Gente, não deu certo. É preciso pontuar isso. Não deu certo. O Raí, como dirigente do São Paulo, não deu certo. Ok? O que ele fez ao demitir o Aguirre, inclusive pontuando que a equipe precisava, que o clube precisava fazer alguma coisa, não estava dando certo aquilo que, a eliminação da Libertadores e tudo mais, foi muito, corajoso para chegar e demitir o Aguirre, foi muito tranquilo para ele. E esse excesso de paciência com o Fernando Diniz, isso é inexplicável. O Raí também se mostra como um dirigente, né, que não foi capaz de levar o Tricolor a conquistas. E se não fizer isso, se a direção do São Paulo atual, se a gestão do São Paulo atual,
né? Se o Casares não fizer isso, se o presidente não fizer isso, ele também precisa ser responsabilizado por ausências de atitude. Porque quando ele chega no comando do clube, ele faz tímidas alterações ali na gestão, trazendo o Muricy, né? E tinha uma ideia aí de que o Ceni pudesse chegar para o São Paulo. Parece que havia uma conversa nesse sentido. O Ceni nem ligou para isso, para essa conversa, quando recebeu o convite do Flamengo. E é muito provável, inclusive, que o Ceni volte a ser assunto no São Paulo. Acho que seria um erro, né? Mas então se a nova gestão do São Paulo, se o presidente do São Paulo não fizer nada, também ele estará errando nesse sentido. Acho que o Diniz não dá mais para seguir no São Paulo e acho que o Raí também não dá mais para seguir no São Paulo. Não é possível que uma equipe tradicional e importante como o São Paulo seja humilhada dentro de casa como foi, assim como tem vivido outras humilhações, e as coisas continuem do jeito que estão. Com a permanência do técnico, com a permanência do principal dirigente, que é o Raí, desses últimos tempos do São Paulo. Acho que as coisas precisam mudar com a saída imediata de Raí e de Diniz. E se o presidente do São Paulo não fizer isso, ele estará conivente com tudo de errado que está no São Paulo. E vai mostrar, inclusive, falta de coragem para fazer as mudanças necessárias que o Tricolor precisa neste momento. Porque se chegou à presidência do São Paulo, se chegou ao comando do Tricolor para ser o mesmo presidente, com as mesmas posturas de outros, né, para não mudar o São Paulo radicalmente, então a chegada dele não vai significar absolutamente nada para o São Paulo e o São Paulo vai continuar, né, com essa fila sem títulos, né, e acumulando vexames. É isso. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final. Mas hoje à tarde teremos uma live em que vamos falar também do São Paulo e de outros assuntos sobre o futebol brasileiro. Espero vocês na live. Vai ser às 17h30. Uma live pré-jogo sobre a rodada e também falaremos um pouco mais sobre São Paulo. Espero todos vocês. Obrigado pela gentileza de ver este vídeo até o final.